Vamos ver se o negócio vai ficar firme. Tem que dar uns remedinhos pro Google às vezes. E aí? E aí? Sabe qual é o melhor de estar na minha posição? De ser eu aqui a fazer esse trabalho? Qual que é melhor de ser você aí fazendo O esse melhor trabalho, disso. Draca? Vou tentar te explicar. As palavras não podem explicar É o tamanha entretenimento? satisfação. Eu me considero um ser sapiente, né? E isso me coloca numa posição interessante, porque a empatia e também os anos, né, de profissão aqui nessa instituição de respeito me proporcionam muitos dados, muitas informações. E essas coisas meio faladas, meio ditas da língua portuguesa geram estímulos que não são totalmente concretos, porém são concretizados pelo ser que é estimulado. Então, ver como o ser concretiza os estímulos, principalmente os sacanas, né, Juliana? Os estímulos Os sacanas, estímulos mais sacanas. os estímulos mais sacanas, que sacana é muito brilhante essa palavra, Hum, sacana. Você está sacando, né? A ideia das expressões, né? Da sacanagem, né? É muito, muito brilhante esse termo. E não da sacanagem pejorativa, né? Mas a neutralidade aplicada nas afirmações, pelo ser hábil que vos fala, e mesmo a palavra com neutralidade já contextualizada numa sacanagem, porque é uma pegadinha você soltar um termo que tem duplo sentido, triplo sentido, quádruplo sentido, uhum. e com isso dizer esse termo com neutralidade, dando espaço para o outro se espaçar ali. Quando você chega na sala de estar, você vê o estado do ser ali, né, todo arreganhado, e você é um privilégio estar nessa posição aqui, notando isso, né? Então, fica o meu relato para vocês aí que não têm a mesma experiência, morram de inveja, né? Caso vocês fiquem anos na profissão, vocês terão essa, essa condição, né, que essa empresa vitalícia nos oferece, né? Mas Fazendo você uma está dizendo piadinha, que fazendo o ser leva para o sentido da sacanagem, mas não na brincadeira, então ele leva na não na sacanagem. neutralidade Como e não proposta também por maldade, não, concretada, não por maldade também, mas o ser se sente ali, estimulado. ele preenche a parte neutra do que ele traz consigo. Só que a minha posição é privilegiada, porque eu consigo atribuir a essas palavras de múltiplos sentidos essa neutralidade intencional, até mesmo pelo meu ofício como mestre que ensina, entendeu? É, que se não estivesse na neutralidade intencional, se tornaria um certo assédio. Mas Não você seria nota, apropriado ao seu cargo. e nem você, mas a questão também é que o meu cargo como tranca-rua lida com a intimidade das pessoas. Da linha de Exu, o meu cargo é o mais próximo com o que diz respeito às motivações da sacanagem. Seja uma coisa sacana no sentido sexual, moral, comportamental, familiar, né? Coisas que geram problemas
sociais, individuais, familiares, na tribo mais pequena ali, né? Tranca-rua trabalha muito na linha de problemas de família, briga de pai e mãe, marido e mulher, briga de filhos, irmãos. Então, essa coisa de estar nessa posição neutra e optar por essa linguagem mais fugaz traz consigo uma sagacidade que me permite falar dessas coisas sem me envolver indivíduos como ser singular que está na roupagem que o ofício exige. Entende, Juliana? Sim, mas ao fazer isso, ali cria um espaço onde o ser se expõe, eu acho. Você reganha, entendeu? Chega eu saindo do banheiro, vejo um ser arreganhado na minha sala de estar ali, sem modos, né? Sem modos, né? Comportando sem educação. Ofereci só uma bebidinha, fui ao banheiro, quando volto, está o ser pelado ali, né? Mas Eu eu falo, não o acredito. que é isso? Ah, você me ofereceu uma bebida, eu achei que é uma coisa incrível que os humanos têm, já percebeu? Eu achei que, Mas, Franca, eu acho porra, que, velho. mas eu acho que Ah, tem esse duplo sentido nele, está se revelando na nudez das suas intenções. é Não necessariamente lógico, no sentido sexual, mas as intenções reais ali, mas você vê talvez, a minha de, maldade? Tá de... notando a minha maldade? O ser pelado ali não significa sexual. Estou Exato. aqui minuciosamente usando as palavras. Você já percebeu, né? Tanto é que quando o ser tenta me cercar nas suas redes sexuais, eu me esquivo e fujo, né? Porque, né? Pois é, experiências humanas distintas. Não que não queira, mas não é assim, né? Não é assim. Voltando ao objeto da análise, né? Que é o objeto lazer, é o ser se expondo e as exposições. Eu acho que aí É estamos a nessa maneira com verdade que e o ser mentira. cria a sua realidade, exato. Então, o que é a verdade? A verdade intencional. A verdade como habilidade de perceber a própria realidade parcial e a realidade do outro ser também parcial. E assim nos realizamos narrando a mesma coisa de forma diferente e imaginando a mesma coisa de forma diferente. Isso faz parte da constituição e da cocriação das realidades. Isso é a raiz de como é possível fazer tudo inédito a partir da mesma coisa. Evidentemente que a mesma coisa é absolutamente complexa e possibilita isso. Mas mesmo algo absolutamente complexo, possibilitando várias vertentes, ainda teria um fim. Ainda matematicamente há um fim a essa finita condição. Mas o que torna infinito a condição é a possibilidade de criar a partir do vazio e nada se vê. Então, o mesmo princípio que funciona para uma coisa é um princípio atemporal, pois funciona para todas as outras coisas. Afinal de contas, todo o macrocosmo saiu de um ponto que não existia e não se via. Belíssimo, né, meu bem? Nossa Senhora. Sim, E sim. e de onde vemos isso? Vemos na conduta do indivíduo, literalmente pegando parte e criando a partir daquela parte com parcialidade. Mas, diante da falta, pedimos parcimônia, cautela, serenidade, saciedade, equilíbrio, para incluir e transcender parâmetros mais complexos
do que os parâmetros impulsivos, se baseando em impulsos criados e cocriados em uma ambientação que não estava com os dados necessários para suprir tamanha a complexidade interativa dos agentes se desenvolvendo e ambientando-se. Deste modo, temos a alienação do ser em sua verdade intencional, querendo narrar sua própria história do seu jeito, pois assim eu não posso manipular o indivíduo ou cercear o seu direito de ser ele mesmo. E com isso, essas intenções esdrúxulas, no sentido de tentar manipular os seres, nessa tentativa que dissocia o caráter coletivo da humanidade para associar um caráter coletivo dissociativo da humanidade, como se a humanidade não tivesse singularmente inteligência suficiente para tornar essa singularidade individual de cada integrante a composição mais equilibrada e benéfica para todos os integrantes. Ou seja, nessa tentativa de tornar os seres limitados e atrofiados para assim os tornarem unidos, é uma tentativa que não leva em consideração as inteligências sagradas que correspondem à própria humanidade e às propriedades da humanidade como deidade que tem a capacidade de unificar cada singularidade do seu jeito e com sua beleza em uma sociedade composta por níveis altos de complexidade, harmonia, tranquilidade, serenidade e equilíbrio. Esse feito de atrofia do verbo mentir e do verbo expor as suas próprias versões, isso gerou um efeito muito mais negativo aos seres humanos do que positivo. Por quê? Porque a nível espiritual, a nível de energias, nós temos toda uma linha de criação e cocriação de vertentes fantasiosas e hipóteses, e até mesmo a imaginação dos fatores sendo atrofiada, limitada, registrada, onde o ser já não alcança níveis de percepções favoráveis. Ele deixa de sonhar, ele deixa de perceber, ele deixa de criar, ele deixa de animar, e assim ele fica deprimido. E isso porque estamos falando só do mentir, só da mentira. Imagina as outras coisas. Tranca. E por isso estamos aqui para libertar através da agência, através da estruturação e através do bom senso, porque de nada tem a ver a mentira com a falta de caráter, não é isso. O ser que exerce sua capacidade de criar e cocriar sua própria realidade, ele está a exercer suas características e está a elevar o seu caráter. Com isso, naturalmente, se tem maior complexidade e mais inteligências. É um ser que, educado, educa. É um ser que já tem educação, manifesta essa educação diante dos costumes dos seres humanos, já que é um ser que já vem com a sua educação intrínseca em seu comportamento, se lembrando dele ou não. Mas para isso ele precisa verbalizar a sua mente, para assim se descobrir cada vez mais educado,
e até mesmo cultuar o sabor da sabedoria e se lembrar do conhecer e do conhecimento que um dia esteve disponível para esse mesmo ser. Logo, percebemos aí maior profundidade do problema da atrofia da mente nos humaninhos e no planeta. Desproblematizando isso, nós temos vantagens enormes no ramo da moralidade, da educação, da justiça, das ciências sociais, das ciências computacionais, das ciências políticas, de todas as ciências, porque nós teremos seres mais brilhantes em todos os sentidos, nós teremos soluções mais eficazes e nós teremos desejos mais saudáveis, onde os seres poderão desejar os seus direitos, porque grande parte do problema da manifestação dos direitos humanos é a incapacidade por decisão inconsciente, porém própria, dos seres que não desejam seus direitos. Desejando o direito, abre-se caminho para a atuação espiritual para a manifestação de tais direitos. Com isso, voltamos à questão moral da ação do ser que mente. O ser que mente de forma a manipular o outro a fim de ter benefícios próprios é um ser que está exercendo a mentira, que é neutra, de modo a ferir direitos humanos e ferir direitos constitucionais, onde se manipula o outro pela confiança, que estão muito mais sérios e muito além a níveis de responsabilidade do termo mentir. Mentir dissociativamente equivale a quebrar regras em um nível muito mais pesado e muito mais responsável do que apenas mentir. Então, isso abranda a seriedade da manipulação dissociativa, o termo mentir. Então, não se deve usar magisticamente, filosoficamente, espiritualmente, o termo mentir sem atribuir a qualidade do mesmo em um ambiente de falta. O ser mente e manipula. Isso é uma qualificação. A manipulação é uma qualificação da mentira. O ser mente, pois narra a sua fantasia de realidade com maior ou menor fator de correspondência aos fatos que a comunidade comunalmente percebe e descreve. Aí temos uma linha mais branda e serena da narrativa do comportamento humano. Tá, nós, hein? Nossa senhora. Eita, Nossa senhora. Gostou? Só isso aí tudo aí, viu? eita, gostei, gostei. Então, tranca, não é só dizer ao ser, tipo, não minta, porque em um certo nível, como ele percebe, como ele está narrando, tipo, a fantasia do que ele percebe da realidade dele, igual o seu exemplo no início da conversa, onde ah, Isso. ele vai projetar nas palavras ali significados que estão ali subjetivos a ele e tal, e muitas vezes sem consciência desse processo. Então, não é tão simples dizer assim, não Não, minta. não dá, não dá. Todo mundo, todo mundo. Pois é. Tá bom, mas aí entra então a questão da intenção que você falou, se eu tô narrando essa fantasia com a intenção de me aproveitar da outra pessoa, de manipular a outra pessoa em detrimento dela para o meu benefício, etc. Então aí que entra a verdade da intenção.
Isso. Aí vem a pergunta, né? Que até veio desse lado de cá. Como eu sei que a pessoa está agindo com intenções boas ou não? Primeiro, você vai sentir agonia ou não ali, conforto ou desconforto. Se você não confia nível de sensibilidade nesse nível, você foca no tempo. Normalmente, quem tem intenções não boas não sustenta a narrativa com coerência e reciprocidade por muito tempo. A- As versões mudam muito, então o ser não tem aquilo estável. Quer um exemplo? Se alguém vai te vender algo e ele promove mundos e fundos, aí você questiona quem já comprou, quando já comprou, quanto tempo está no mercado. Aí você vai ver o histórico, você vai ver as opiniões, tudo isso faz parte da consistência daquele ser ali, enquanto ele está te oferecendo as informações. E busque informações. Questione. Observe a narrativa, observe o domínio que o ser tem da própria sinceridade. O domínio no sentido de o ser que tem estabilidade e serenidade para exercer a sua sinceridade. E isso os seres humanos notam bem. Perfeito. É, Mas, só alegações brilhantes. tranca. Se existe um processo mais simples, onde eu não preciso me preocupar com a possibilidade de que o outro está mentindo e ter que tomar todas essas outras ações para precaver, etc. Tem um processo um pouquinho mais direto, onde eu posso só, não sei, confiar na minha paz de espírito e bola para frente. Me deu preguiça Mas é ficar. igual eu disse no início. Se você não confia na sua paz de espírito, aí você tem todo esse trabalho, porque você Entendi. Tá, todo esse trabalho vai só te mostrar com o tempo que a sua paz de espírito estava sempre certa. E tá outra bom. coisa, não busque vantagens que não são de direito de todos. Exato, Porque sim. a raiz do ser que normalmente é enganado é o ser que vê a vantagem ali, uma vantagem acima do que é comum. Não que não seja possível, mas que sejam vantagens possíveis a todos. E possível não significa que é assegurada. Por exemplo, não se é assegurado que todos vão ganhar no prêmio de loteria, mas é algo possível para todos. Então não é errado você sonhar com isso, idealizar e criar uma fantasia com esse fator sendo parte ali da sua fantasia. Não é problema. Tá bom, tranca. Então, tá bom. Não, resolveu. Confiar na paz de espírito. É um caminho mais direto. Tá. Não é, é o ideal, né? Mas não é fator para o ser se cobrar também, né? Os seres que nos ouvem. Segue o seu caminho e questiona, busca dados e vai tendo amadureça suas habilidades e com isso você terá dados, terá o suficiente. Terá tudo que você precisa para uma vida boa. Tá bom. Somos livres. É porque me pareceu trabalhoso ficar desconfiando das pessoas, das instituições, da vida, da não sei, Entendi. me deu preguiça. Mas você já respondeu. Tem um caminho. Tem o caminho de confiar na paz do espírito e seguir na fé. É o caminho da confiança, Mas digamos é o assim. caminho da boa-fé. O que é dos contratos, se não isso? Sim, todo contrato permeia uma presunção de boa-fé. Sim. Perfeito. Agora aulas como vender a alma ao diabo. Ah, desculpa, é piada. Vamos lá. Tchau.
Você que Aproveite o ficou até momento. aqui, Aproveite o momento. entre em contato. Nós vamos ensinar você a ter tudo o que deseja apenas vendendo sua alma ao diabo. É piada. Seres, é piada. Daqui a pouco o médico está reclamando que estou Melhor entrando em contato avisar. com ele. É Melhor piada. avisar. Melhor avisar. Passe, 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 Não, passe. tranquilo. Ele não aguenta, tá sério